Graça e paz, queridos, muito bom dia. Eu quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha pela televisão ou pelo nosso canal. Inclusive, se você está nos assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like, o seu comentário e compartilhe com uma pessoa especial para você. E vamos juntos agora a mais uma ministração poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. Que o eterno Deus seja contigo, te abençoe, que Ele te guarde hoje. Eu quero falar de algo tão importante para nós, para mim, e que às vezes nós não percebemos o quanto isso é real. A gente vive num mundo em que não é só a vida material que tem, seja o objeto, a cadeira, a estrutura, né? Aquilo que você apalpa, pega, ou às vezes você enxerga o outro. Então isso tudo a gente fala sobre o natural. E hoje eu quero falar um pouco para você sobre o sobrenatural. Talvez aquilo que não vemos ou que não compreendemos e que há muitas interrogações e perguntas. Da mesma maneira que a gente pode dizer assim, é real o espiritual? O que é espiritual? Um espírito é real. O que é um espírito? Como é essas questões? Então a gente pode assim, coisas que existem, mas você não vê. O espiritual é assim, existe e você não vê. E aí você é a mesma coisa, que você pegar uma eletricidade. Você sabe que ele tem ali uma corrente correndo naquele fio. E aquele fio está energizado. E você descascar o fio e olhar para o fio, você não sabe se ele está energizado ou se o disjuntor, a tomada ou o interruptor está desligado. Você então olha para aquele fio, você não tem certeza se o disjuntor está desligado, o interruptor desligado, desconectado. Você quiser saber se ele está, ou você vai ter que correr no disjuntor e ver, ou você vai meter sua mão lá. Quem aqui tem coragem de pôr a mão? Às vezes não é que nem um ferro quente. Já viu que você vai às vezes testar que o ferro está quente, né? E você fica ali testando ali, pondo se ele está quente. A eletricidade não é assim. Uma vez que você meteu o dedão ali, já era. É choque mesmo. E ali você não vê a corrente passando ali, as pulsações, a eletricidade correndo naquele fio, e você pôr sua mão, você vai saber que ela está energizada. Então, as questões espirituais, às vezes é assim. Mas muitas vezes ela passa até despercebido na sua vida. Você às vezes está vivendo circunstância espiritual e correndo para o natural. Tentando resolver no natural. Não vai dar certo. Você vai perder seu tempo, você vai perder talvez recursos, você vai ficar descontrolado mais ainda, porque tudo que se precisa fazer é no espiritual e não no natural. O espiritual interfere no natural. E por sua vez também podemos dizer que o natural também interfere no espiritual. Então as coisas que precisam ser organizadas e discernido. Então a gente pode falar discernimento espiritual. Saber se é espiritual ou se é natural. A enfermidade é espiritual, a enfermidade é natural. O prejuízo, a perda, o negócio que você fez que não deu certo, ele é espiritual ou ele é natural? Então, às vezes, a gente tem que estar vivendo coisas que eu não sei. Isso vai exigir de você um discernimento espiritual. Entende? Eu quero ler aqui o texto, senão nós vamos gastar o nosso tempo todinho aqui e vamos ficar aqui com essas especulações e talvez a gente não entra no que a Bíblia fala. E a Bíblia vai trazer para nós o quê? Discernimento espiritual, uma compreensão fora do natural e entender que existem esses dois mundos paralelos, ou simultâneos, ou conectados, podemos assim dizer. Então eu quero ler o que está em Efésios, no capítulo 6, o versículo 12. Efésios 6,12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim
contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas regiões, essa relação que conecta, né? Pensando assim na escada de Jacó, né? Que ele via anjos descendo e subindo, descendo e subindo, descendo e subindo. Então, essa conexão que existe o nosso mundo com o mundo espiritual e como que as coisas vão acontecendo. Então, meu querido, aqui, primeira coisa, precisamos de entender. Tantas situações que acontecem na minha vida, na sua vida, que não é natural. Tanto é que ele diz aqui, Paulo diz, nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso. Um mundo de arrepios, de dificuldades, de falta. Às vezes a gente fica ali meio a pânico, apavorado com relação a este mundo, que o que é tenebroso, é tenebroso. E como é que eu vou fazer? Então a luta não é contra a carne. Às vezes você está guerreando contra um irmão, você está guerreando contra um amigo, guerreando contra uma pessoa que você elegeu como inimigo e ele te elegeu como inimigo. E há uma guerra ali. Um concorrente, ou uma situação que está acontecendo, o que está acontecendo com o nosso Brasil, o que está acontecendo com a política brasileira, o que está acontecendo com nossos políticos, o que está acontecendo com a nossa cidade, o nosso estado, o que está acontecendo com a sua empresa, com a sua família, com tudo isso. E muitas vezes você está numa guerra com a sua esposa, uma guerra com o seu marido, uma guerra com o seu filho, e tudo aquilo, e às vezes você vai tentando agir de forma natural. E quanto mais você vai agindo de natural, você vai perdendo energia, você vai perdendo recursos, você vai perdendo a compreensão, você vai entrando num desespero. E o que Paulo está dizendo, olha, a sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra o sangue, a sua luta não é natural, a luta é espiritual. Então precisa de haver a compreensão do natural, é a compreensão do espiritual, discernimento espiritual, né? Um dia eu estive assim, falando com Deus, e de certa forma falando com Deus, e Salomão, você sabe que Salomão, ele estava, e Deus perguntou para Salomão, o que você quer que eu te dê? Deus falando com Salomão, e Salomão falou, eu quero sabedoria. E Deus, sabedoria? Então sabedoria você vai ter. E porque você pediu sabedoria e não pediu riqueza, não pediu coisas materiais, você vai ter então as coisas materiais também conectadas. Então hoje, se eu tivesse aqui, Deus viesse para mim e falasse assim, Anselmo, o que você quer? Eu falasse assim, Deus, eu quero discernimento espiritual. Eu quero entender, compreender o quanto as coisas são naturais e o quanto que não é natural, o que é espiritual. Porque dessa maneira, nós não perderíamos tempo, eu não perderia recurso, eu não perderia o meu dia, minha vida, eu já iria direto no que é o que é certo. Então, quando a gente fala sobre a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra esses mundos ou esses poderes deste mundo tenebroso, e a palavra de Deus em Tiago também diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, esse aqui é um caminho, tentando fechar aqui agora para nós. Como é que você vai? Tudo que você for fazer, você trazer para a presença de Deus. Senhor, ora, jejua, leia a Bíblia, discerne, vá para a presença dEle, faz uma oferta, faz um ato profético, para que você possa então, inclusive, saber se é natural ou se é espiritual. E quantas coisas vai desmoronar ou vai descortinar e você vai conseguir ver. Então sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, resistir ao pecado, resistir. Então você não tem que ir lá amaldiçoar, você não tem que ir lá brigar, você não tem que ir lá arrumar confusão, porque todas essas conexões são conexões do maligno. Então você quebra o que é a conexão com o maligno e liga as conexões que são conexões de Deus. Então, o que é de Deus? Você sabe muito bem o que Deus te agrada na sua vida, o que Deus não te agrada na sua vida. Então você corta, resiste ao diabo, ele vai fugir de você. Junta a Deus e Deus vai fortalecer você. Então o caminho é esse. Então você
pega o que é de Deus e rejeita o que não é de Deus. E o diabo vai tentar ali, tentando, e ele só vai ficar tentando, e ele vai fugir. Ele não vai mais ficar ali te perturbando, porque ele vai perder tempo, porque você está revestido com o poder de Deus. Entende? Então, eu quero que você hoje possa compreender isso e que você comece a levar diante de Deus a sua causa, perguntando a Deus, orando a Ele, jejuando, apresentando as suas questões ao Senhor e resista ao diabo. Vai cortando toda a conexão que o maligno às vezes vai dando, o que seria o fluxo, que seria o que vai conectando as coisas do mal. Corta isso, resiste ao diabo e o Senhor Deus vai te fortalecer e vai te dar sucesso, vai te dar êxito, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Quero orar com você. Vamos. Meu Deus e Pai, que Tu possas trazer hoje, sim, o discernimento espiritual, a compreensão, ó Deus, do que devemos fazer, o que não devemos fazer, de como nós devemos andar neste mundo e como este mundo está sendo influenciado, interferido pelo maligno ou pelo espiritual. Que o Senhor, ó Deus, hoje possa trazer entendimento, compreensão e visão a esses Teus filhos e filhas. Abençoa-o, Senhor. Dá a eles, ó Pai, dá a eles da Tua compreensão, do Teu discernimento, da Tua presença, em nome de Jesus. Eu os abençoo, Pai. Amém. Amém? Que Deus abençoe, queridos. Um beijão. E você pode, inclusive, contribuir conosco e nos ajudar a levar essa mensagem transformadora adiante. Nesse Pix que está aqui, ou através desse QR Code, você pode encaminhar para nós a sua oferta e nos ajudar a abençoar ainda mais vidas. Deus te abençoe e nos encontramos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!